Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao GIAC. E hoje, quem irá nos falar é o nosso irmão, o expositor Luiz Carlos, que está sempre presente na casa. Ele faz parte da Sociedade Espírita Paulo de Tarso de Porto Alegre e vai nos falar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai o vosso pai e honrai a vossa mãe. Então, passamos a palavra para o nosso irmão. Uma boa palestra a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar com todos nós. E é sempre uma alegria, uma satisfação podermos estar aqui, tentando conversar. E para uma palestra, mas é uma conversa fraterna, onde a gente vai tentar fazer uma explanação sobre o capítulo 14, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Eu penso que todos aqui estão envolvidos na casa espírita, no estudo da casa espírita, no estudo da doutrina espírita codificada por Kardec. É uma religião cristã, a doutrina espírita, Nós acreditamos e seguimos os ensinamentos de Jesus, que Allan Kardec codificou. E nesse sentido, esse capítulo, ele vem lá da época de Moisés, quer dizer, bem antes de Jesus, lá nos 10 mandamentos. Honrar vosso pai e a vossa mãe. Esse papo é um papo muito direto para nós que somos filhos. Mas eu já estou um pouquinho passado, estou um pouquinho ainda. Mas nós somos filhos, nós tivemos um pai e tivemos uma mãe. E aí nós temos que fazer essa reflexão. Será que nós realmente, quando jovem, honramos o nosso pai e a nossa mãe? Nós temos que pensar em nós. Porque hoje nós temos filhos também. E esses filhos vão estar dentro desse estudo evangélico dessa noite? Por quê? Porque, na realidade, Deus, que quando nos deixou vir para cá, lá nos primórdios, da encarnação primeira, nós não nascemos de uma geração espontânea. Todos nós, numa sequência, viemos de um pai e de uma mãe. E até hoje é assim, e até os fins dos tempos também será assim. Haverá sempre um pai, haverá sempre uma mãe. E aí a gente vai perguntar, será que eu fui aquele filho? Será que eu sou aquele filho? Eu digo, eu fui porque muitos papais já desencarnaram, muitas mamães já desencarnaram. E será que eu serei aquele filho? Tem jovem aqui que vai honrar o pai e a mãe? Vocês todos veem que aqui dá os livros, as obras básicas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós que somos espírita, nós devemos estudar essa obra. Eu não peço para vocês lerem, eu peço para vocês estudarem. É diferente de ler, bem diferente mesmo, didaticamente falando. Por quê? Ao ler a obra, cada parágrafo, vocês vão ler no capítulo, vocês vão ter que fazer uma reflexão daquilo ali. Tentar trazer aquilo para a sua vida de relação. Então, nós vamos só fazer um exemplo aqui, para vocês verem. Será que nós já estudamos essa obra? Ele diz assim: honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra. E aí a gente vai pensar assim, mas como assim longo tempo na terra? É que nós temos que lembrar que é lá da época de Moisés. Tanto é que está lá no Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Então, naquela época, não se tinha a noção que temos hoje da vida espiritual. Que a gente não vive aqui na Terra mais de 100 anos, 120 anos, mas não passa. O mais velho hoje parece estar com 113. Então, dificilmente nós vamos ter uma vida muito mais longa do que isso. Tá?
Mas nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. E aí vem a grande dificuldade nossa. Mesmo nós espíritas, a dificuldade que a gente tem. Bem no passado, eu estou falando do passado, lá pela década de 40, 50, 60, praticamente não existia clínicas. Não sei como, mas a gente não via quase isso. Clínica. Tinha algumas, mas é coisa muito rara. Hoje, praticamente, se vê em todas as cidades, em todos os bairros, praticamente, uma clínica. Nós falávamos antigamente asilo, né? Ah, bota o velhinho lá no asilo. Tá? Mas hoje, todos os velhinhos que lá estão, nós temos famosos em Porto Alegre, como é a SPAM, como é o Padre Cacique, como é outras lá que tem, que são de domínio público, né? E lá tem vários senhorzinhos, várias senhorazinhas que estão lá. Eles têm saúde, eles conversam, eles veem televisão, mas os filhos descartam. Ah, papai e a mamãe estão velhos já, é melhor botar lá na clínica. Até dizem isso. É melhor botar ele lá na clínica, que ele vai conversar com pessoas da sua idade. Nos primeiros dias, visitam, depois passa um mês, as visitas vão ralhando, depois só telefonam para a administração. Como é que está o fulano? Não estou falando daquelas pessoas que estão com idade um pouco mais avançada e são doentes. Estou falando de pessoas que estão bem. Estão bem. Eu tenho uma tia que tem 94 anos, está bem, está em casa. Tá? O Antônio, que é meu grande amigo, conhece. Todos eles que envelheceram conosco junto. Mas muitas pessoas, eu não tenho quase tempo para cuidar de lá, reparar, então vou botar na clínica. Vamos pensar se nós estamos honrando o vosso pai e a vossa mãe. Outros, a mamãe vai cuidar dos filhos, os netinhos dela, tem 3, 4, e aí pega a mamãe e o papai para cuidar. Babás de luxo. Tá? Outros ficam na casa melhor, tiram os pais daquela casa, eu vou construir uma edícula aí, um apartamentinho lá nos fundos. Os papais ficam de guarda-costas ali da casa, eles viajam, vão para a praia, e lá está o papai e a mamãe lá cuidando. E às vezes ficam ralham com os velhinhos, ralham. Você não cuidou, não deu água para o cachorro, não sei o quê, o gato fugiu, aquela coisa toda. Será que estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe? Será que quem falhou, foi o pai e a mãe que falharam na educação desses filhos? Por incrível que pareça, quando a gente ouve aquela frase, eu, quando tiver meus filhos, não vou educar como eu fui educado. Eles eram muito severos. A gente criticava, né, achando que ele estava errado. Mas hoje, eu falo que o Antônio está aqui, o Carlos Alberto está aqui, a gente aprendeu a respeitar, a obedecer, a ter disciplina, que as gerações novas não estão sabendo passar para os filhos. A gente não está dizendo que tem que surrar, que tem que bater, mas ter disciplina sim. Mora na casa do papai, mora na casa da mamãe, tem que ter um horário para chegar, tem que dizer que hora vai sair, aonde vai. Mora na casa do papai, da mamãe. Eu tenho que ir lá obedecer as regras dele. Eu não posso querer fazer as minhas regras dentro da casa deles. Honrar pai e mãe é isso. Eles podem ter a idade que tiverem. Mas eles estão repetindo muito e já contaram aquela história. Que a gente dá essa saída, né? Já me contou isso, velho Cadu. Opa! Que isso? Vamos ouvir quantas vezes for necessário. Porque nós vamos lembrar de uma coisa. O
que eles fizeram por nós. Vocês sabem de uma coisa? Que nós somos o único ser, tá, que tem princípio inteligente, entre aspas, né, que dominamos todos da criação de Deus, que não conseguiríamos sobreviver se o pai e a mãe não intercedessem por nós. Praticamente nenhum de nós viveria se o pai e a mãe só desse a luz a nós e deixasse. Se virem. Quando a gente vai na Expo Inter, ali a gente vê, né? Às vezes o cavalinho nasceu, a vaquinha nasceu, ele já nasce de pé, e dali um dia, dois, já estão pastando, já estão comendo. Nós não. Quanto tempo passamos precisando de um pai e de uma mãe? Eu sei que alguém já está pensando, mas meu pai foi muito ausente. A minha mãe, me abandonou lá com a avó, a tia, não sei o que. Não estamos aqui, não temos o direito, como filho, de julgar pai e mãe. Não nos compete a isso. Por isso que eu disse para vocês, eu não vim para fazer uma palestra, eu vim para nós conversarmos, fazer uma DR aqui. Cada um vai pensando. Mas, palestrante, o meu pai e a minha mãe, infelizmente, eu não fui um bom filho, eu não honrei, mas agora estou no plano espiritual. E como é que eu vou fazer agora? Sério? Sério mesmo? Dá para a gente resolver isso? Dá. Tem solução. Chico nos disse. Fiz tudo errado. Agora eu estou vendo que eu fiz tudo errado. Conheci a doutrina há pouco mais de 2 anos. E agora, lendo os livros, eu começo a ver que a minha vida foi um desastre. Comece agora, faça um fim diferente. Foi o que o irmão disse agora há pouco. Mas é novembro, dezembro vai encerrar. Não interessa, venha. Já vai adiantar muito. A gente já se conscientizou. Porque todos nós, quer queiramos, quer não queiramos, teremos uma vida depois dessa vida. Essa questão da família é algo muito especial. Pode ser que alguns que vêm na nossa família, às vezes, vêm realmente meio perdidaço. Mas a grande maioria de nós somos uma família espiritual. Hoje, ela é minha mãe. Hoje, ela é minha avó. Hoje, eu sou filho. Mas na próxima, eu posso ser pai. Eu posso ser irmão. Eu posso ser tio. Eu posso ser vô. Porque eu olho essas 2 moças aqui e eu digo assim, elas são jovens. Mas jovens na matéria. Esse espírito que possa estar animando esse corpo é um espírito muito antigo. Pode ser um espírito até mais velho do que eu. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado. Então, honrar pai e mãe, isso dá para nós uma tranquilidade muito grande. Porque a gente pensa assim, o que é honrar? É o mesmo que amar? Aí nós vamos lá para a psicologia, nós vamos ver que não é a mesma coisa. O pai não pode pedir para o filho que ame, mas pode dizer assim, me honre, me obedeça. Porque, na verdade, como pai e como mãe, nós viemos na missão de educar. Educar, dar exemplos positivos para aquele ser que está ali encarnado naquele corpo frágil, para tentar dar para ele uma linha mais reta na vida. Nós estamos num mundo de prova e expiação. E todos nós, na grande maioria de nós, estamos expiando, estamos sendo provados, mas a maioria é uma expiação. Porque nós não fomos tão bonzinhos como parecemos ser. Vocês vão imaginar que nós estivéssemos há 200 anos atrás no mundo espiritual, ou tivesse encarnado lá na época de Kardec, lá na época da Revolução Francesa, lá na época da Guerra dos 100, que é 117 anos.
Será que nós era bonzinho naquela época? Será que na época de Cristo, que nós já estávamos por aqui, nós não era aqueles que faziam assim? Não era aquele que se aplaudia quando o leão pegava alguém? Ou quando um ou outro se degladiava até morrer nas arenas? Poderíamos ser tranquilamente. Nós somos espíritos milenares. Já estamos aqui na face da Terra algumas vezes. Como dizia aquele cantor da nossa época, né, Antônio Paulo Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. E talvez seja isso mesmo. Nós somos espíritos muito antigos. Nenhum de nós que estamos aqui estamos encarnando a primeira vez. Já é umas reencarnações sucessivas. Mas como vocês sabem disso? Simplesmente pelo nosso entendimento de aceitar a doutrina espírita, aceitar a reencarnação. Porque não é coisa fácil. Então já demonstra que nós somos espíritos que têm uma longa vida. Mas, falar em honrar pai e mãe, nós que somos seguidores de Jesus, o que ele nos pede? Amar os inimigos, amar o que nos odeia, fazer o bem pelo que nos caluniam. Ele pede mais. Ele pede que nós perdoamos também os nossos inimigos. Agora, para o nosso pai e a nossa mãe, não basta apenas honrar. Nós temos que realmente perdoar. E uma das coisas que nós podemos pensar assim, mas eu fiz tantas coisas erradas e agora estou vendo que não vale a pena mais eu querer saber nada. Tem uma palavrinha chamada caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, se nós praticarmos a caridade em toda a sua linha de extensão, como ensinou Jesus, nós estaremos fazendo uma recuperação muito grande de nossas faltas pretéritas. Talvez me pergunte, mas como é que é caridade ensinada por Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quando conseguimos fazer isso, nós estamos dando passos largos para nossas pautas pretéritas. Nós já conseguimos entender. Quem chegou até aqui, eu e o Antônio sempre dizendo, nós não temos mais como voltar para trás. Chegou depois dos 7 pontos alguma coisa, não dá para voltar para trás. Eu acho que não era isso que eu queria. Não era isso sim. Feliz daquele que escolheu a doutrina espírita para ter como religião nessa existência. Porque nós aqui não tentamos enganar ninguém. Não tentamos dizer, olha, isso, é aquilo, não. É o que está aqui na obra. É a codificação de Kardec. Está fatos bem claros. Todos podem ler as obras, podem questionar as obras e até devem fazer isso. Porque quando nós chegarmos no plano espiritual, vocês não podem chegar lá e dizer assim, eu fiz isso porque a irmã Rose dizia que era assim, porque o irmão Antônio dizia que era desse jeito. Nós somos herdeiros dos nossos atos. Nós temos a inteligência que é nos dada. Então, o que nós fizemos de errado, a culpa é nossa. E teremos que prestar conta sim. Não como castigo, mas como oportunidade de novas reencarnações. Por isso que quando a gente tem aquele pai e aquela mãe, acontece algo extraordinário. E nós filhos, alguns já devem ter dito isso. Eu não pedi para nascer. Não é verdade. A gente pede para nascer. E a gente diz que quer vir com aquela mãe, com aquele pai.
a gente aceita. Porque a fila lá do outro lado para reencarnar, ela é gigantesca. Vocês estão vendo a família hoje? Nem querem filho, querem cachorrinho, gatinho. Como é que faz para a gente vir? Porque o resgate se faz aqui. Antigamente as famílias tinham 10, 12, 15 filhos. Agora tem um. E uns não querem nenhum. E aí, como é que vai fazer os espíritos que têm que reencarnar? Vocês estão vendo a responsabilidade da gente? Ah, mas criança dá muito trabalho. Mas não é tão gostoso a gente estar aqui, gente? Será que nós não temos trabalho também? Claro que temos. Choramos bastante. E era difícil na nossa época. Era difícil. As fraldinhas eram de pano, tinha que ser lavada, tinha que se passar na água quente, tinha que ser desse não sei o quê, tinha que passar no ferro a carvão, porque não tinha ferro elétrico. Era algo terrível. Era algo terrível. E nós hoje agradecemos muito aquele papai, aquela mamãe que nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E que nos deu disciplina. Porque eles eram um pouco mais rigorosos, mas nos mostraram que a gente tinha que ter disciplina. Porque sem disciplina ninguém vence. O Chico, quando escreveu todas as obras dele, ele tinha que ter 3 compromissos com a espiritualidade. E aí ele pergunta para a espiritualidade, mas qual o primeiro compromisso? Disciplina. E Chico já pensou, tá bom. E qual é o segundo? Disciplina. Aí Chico vai, será que eu pergunto o terceiro? Mas vou perguntar, e o terceiro? Disciplina. A doutrina espírita, ela diz isso para nós. Nós é que temos que fazer as corrigidas, ninguém vai nos corrigir. Se nós não quisermos mudar, nós não mudamos. Mas nós temos que ler a obra básica, fazer um estudo na casa espírita e achar, é melhor que eu vá para esse outro caminho. Que até agora eu vi que eu não fui um bom caminho que eu segui. Tem um livro que está aqui, chama Livro dos Espíritos. E nós conhecemos um orador baiano chamado Divaldo Pereira Franco. E ele conta com muita tranquilidade isso. Que Joana, que é Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, diz para ele, Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. Divaldo jovem. Ele disse que foi lá e leu o Livro dos Espíritos. E aí ela apareceu mais tarde para ele, há um tempo, e disse, Divaldo, leia o Livro dos Espíritos. Quando chegou na 8ª vez, Divaldo já estava irritado. E ele disse assim, eu já li. E ela disse, agora tu estuda o Livro dos Espíritos. Isso mostra para nós que não basta apenas uma leitura. Nós temos que estudar. E estudar é quando nós começamos, né, professor Antônio, a mudar o caminho. Isso serve na nossa vida material, mas também na espiritual. Porque a didática de ensino diz isso para nós. Se eu não aprender a tabuada, eu não vou saber multiplicar. Eu não vou saber dividir, não vou saber somar, não vou saber diminuição. Eu preciso saber a tabuada. E tu acha que eu aprendo a tabuada só lendo? Não, eu vou ter que estudar a tabuada. Eu vou ter que estudar as conjunções. Eu vou ter que estudar os advérbios. Eu vou ter que estudar a crase. Para eu poder aprender. Isso na nossa vida material é assim. E nós também temos que estudar o livro, aqui o Evangelho, nesse caso, para nós entender o que é honrar o pai e mãe. Será que eu estou fazendo, eu estou honrando meu pai e a minha mãe? Eu estou amando meu pai e a minha mãe? Porque as coisinhas erradas que nós fizemos no caminhar da existência, hoje, talvez, nós estamos nos dando conta. Quando a mamãe chega e diz assim, mãe, eu estou namorando o João das Couves. A mãe diz, eu quero conhecer teu namorado. Aí chega lá aquele moço, na nossa época, né, Antônio?
aquele cabelão grandão, aquelas calças boca de sino, sujo. E a mãe disse, eu não gostei dele. Mas só não precisa gostar, quem namora ele sou eu. A mãe fica triste. E aí nós voltamos, nosso pai, nossa mãe, que nós fomos respondendo. Às vezes o papai chega e diz, olha, esse moço não serve para ti. Já passou por 10 empresas, ele é preguiçoso. Sempre ele diz que ninguém gosta dele. Ah, depois que eu casar eu dou um jeito. E a gente sabe qual é o jeito, né? A gente sabe qual é o jeito. Ai, pai, posso voltar para casa? Não deu certo porque eu não quero trabalhar, muito preguiçoso. A gente honrou o pai e a mãe? Então a gente mais ou menos tem que ouvir, fazer uma reflexão. O que eles estão vendo que eu não estou vendo? Porque eles têm a experiência da vida. E as questões se repetem. As gerações são novas, mas as questões são antigas. No nosso passado, nós namorávamos, nós conhecíamos a moça, depois de um tempo noivava e depois de um tempo casava. Dava certo, dava. Mas também tinha os que não davam. Hoje, praticamente, os casamentos estão terminando. Os namoros, o noivado nem se fala mais, porque nunca mais vi alguém. Ah, eu estou noivo, estou me preparando para casar, pouquíssimos. E os pais, que são da moda antiga, ficam tristes com isso. Porque eles têm aquela ilusão, naquela filhinha, naquele filhinho que eles criaram, que vão chegar lá. Um casamento legal, tudo direitinho, cada um na sua casa. Tá? Porque os nossos pais diziam, quem casa quer casa. Agora hoje eles a casa diz, eu vou morar aqui no quarto, vou ocupar esse quarto aqui. E os pais ficam ali meio embaratinados, não sabem o que vão dizer. E aí ficam também naquela angústia, que a gente tira o sossego deles. Será que nós estamos honrando essa mãe? Vocês estão vendo que honrar não é o que está escrito aqui no livro. Aqui tem um roteiro para nós. Mas nós temos que ver o que nós estamos fazendo. Eu levo meu namorado, que eu me caso com ele para morar lá em casa, mas a minha mãe tem que lavar a roupa minha, do namorado, a dela, do papai. Mas a mamãe já está velha, já está com uma certa idade, já está com um cansaço maior. Ela quer ver a novelinha dela, o filmezinho, a série, seja o que for, e ela já não pode mais, porque ela tem que fazer comida para todos. Aí o casalzinho simplesmente come, o prato fica ali, a mamãe vai para a pia lavar. A roupa a mamãe tem que lavar. E isso acontece de roupa a mamãe quando tem filho ou para a mamãe quando tem filho. Porque a norinha tem aquelas unhas grandes hoje, que eu não sei como é que elas usam, aquela unha, e aí ali não dá para fazer mais nada. Lavar roupa de jeito nenhum. Limpar uma toalete, um banheiro também não vai dar. E aí a papai ou a mamãe já lá, às vezes o papai já quer trabalhar em 2 empregos, está aposentado e volta a trabalhar porque os filhos não sabem ainda honrar o pai e a mãe. Às vezes, e isso é uma verdade, a gente que trabalha, a gente que tem atividade ainda, a gente sabe que muitos papais, muitas mamães pegam a sua aposentadoria e fazem empréstimo, porque os filhos ainda não sabem honrar o pai e a mãe. É a realidade nossa de hoje. Mas, claro que depende de nós, como pai, de fazer realmente essa questão disciplinar. Quando dizer não, não. E quando sim, sim. Nós não podemos usar só o coração para educar os nossos filhos. Nós precisamos usar a razão. Pensar o que é melhor para eles. Essa é a nossa incumbência quando temos pequeninos junto de nós. Você precisa estudar.
Você precisa colaborar na limpeza da casa. Você não pode ficar o dia inteiro, ou quase a maior parte do seu tempo, nesse celular ou nesse tablet. Tem que ter um momento de lazer, mas um momento também de começar a trabalhar, de fazer as coisas em casa. Mas a gente não vê isso. Ah, eu não vou pedir, porque se eu peço, fica aquela zanga, eu vou lá e faço. Aí, cada vez vai fazer mais. Porque não limpa o banheiro, não tira uma roupa do banheiro, não arruma uma cama, não varre a casa, não limpa nada, não encerra uma louça, não faz nada. Então, nós temos que dar para os nossos picuruchos também responsabilidade, também disciplina, para que a gente possa ter eles nos honrando, nos amando. Não é que nós exigimos deles coisas, mas nós não podemos ter esse medo, que a gente passou por isso. Jovenzinho, e com o buchinho, eu não gosto de você. O problema é teu não gostar. Só que vai ter que conviver comigo até enquanto depender de mim. Então, vai fazer do meu jeito. Tem hora que a gente tem que ter autoridade. Como pai, como mãe, com quem cria. Porque não é só os pais, né? Hoje tem os pais de coração, tem que ter autoridade. Mas nós precisamos também ser exemplo. Então, os pais mais modernos hoje têm que ser exemplo. Porque lá na minha tempo, meu, do Antônio, do Carlos, enfim, da Lúcia, que está por aqui, eles diziam assim para a gente: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não é verdade? Era isso. Agora, hoje, não é mais assim. Os tempos mudaram, os tempos modernos, né, vamos dizer assim, mudaram. Porque eles vendo nós fazer, eles vão fazer também. Então, nós não podemos mais dizer isso para eles. Eles já aceitam, é a evolução dos novos tempos. É as gerações novas que chegaram. Outro detalhe, nossos filhos precisam da evangelização. Compete a nós trazê-los, educá-los eles na evangelização. Aqui na casa, já ouvi agora, tem para os jovens, né? Os adolescentes, os mais jovens, enfim, à noite, não dá para vir, tirar um tempinho só, eu vou lá assistir uma aula de evangelização. Eu vou dizer, o que eles estão lá dizendo? Porque não tem dúvida, criança evangelizada é adulto feliz. Jovem evangelizado são famílias mais tranquilas, são famílias mais harmônicas. Vão buscar, porque nós não precisamos ir buscar lá fora divertimento. A casa espírita é um divertimento. Então nós não precisamos fazer isso. Nós temos que ter coragem, dizer, eu sou espírita. Eu entendo que tem uma lei de causa e efeito. Tem uma questão básica, que eu plantar, eu vou ter que colher. E às vezes não é encarnações futuras, não. Às vezes é nessa própria encarnação que a gente colhe. Então, por isso, quando a gente fica estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende muito mais coisas. Como ele diz aqui no trechinho, só para honrar o seu pai e a sua mãe, não consiste apenas em respeitá-lo, é também assisti-lo nas necessidades. Será que a gente faz isso? Será que a gente não fica pensando, mas eu estou investindo nessa pessoa de idade, não adianta mais, o caso dela, o médico diz que não tem solução. Será que eles diriam isso para nós, quando nós fosse bebê? O médico disse que não tem mais solução, o caso aí deixar mesmo assim, vai desencarnar e pronto. Nós temos que assistir.
Eu falo de uma maneira um pouco diferente. Eu digo assim, nós temos que morrer com dignidade. É papai, é mamãe. Eu sei o que ele representa para mim. Até o final. Pode até ser que aquele pai e aquela mãe já não estão mais tirando muita coisa, porque já está num processo de demência bem avançado, mas eu sei o que ele representa para mim. E eu tenho que cumprir a minha obrigação até o final. Porque vai acontecer novas idas e vindas, e eu preciso ter conquistado aquele coração, ser amigo daquele coração. Então, se nós agora, nesse momento, estamos fazendo essa reflexão, estamos lembrando, pai, eu não me dou com meu pai, eu não me dou com a minha mãe, eu não quero nem saber onde é que está meu pai, onde está minha mãe, não quero nem ver nada. Eu vou fazer a minha vida só. Quem sabe a gente começa a olhar lá nas relações do Facebook, lá do Google, e vou ver se eu localizo, e vou dar uma ligadinha. Mas meu pai foi um cara que bebeu a vida inteira e nunca nos deu nada. Não deu. Eita coisa. Nunca nos deu nada. Deu. Se nós estamos aqui, porque teve um pai, teve uma mãe. E ele deu a oportunidade de nós encarnarmos. Que coisa maior do que isso? Simplesmente ele não teve... Ele teve o livre-arbítrio dele e ele achou que tinha que fazer outras coisas. Mas ele deu essa oportunidade. E isso que é importante. Isso é uma coisa muito gostosa de estarmos aqui hoje, é estar encarnado. É a melhor oportunidade que estamos tendo das últimas encarnações nossas, reencarnações nossas. Essa é a melhor de todas. Porque nós estamos num momento de transição planetária. Certamente muitos de nós talvez não vamos ter mais oportunidade de estar nesta terra, neste mundo de prova e expiação. Porque aqueles que não estiverem nesse conjunto de irregularidades, enfim, não tiverem amor no coração, e tiverem predestinado ao mal, certamente, ao desencarnar, não vão mais retornar à Terra. Porque a Terra está mudando. Não é nós, a Terra está mudando de posição, saindo do mundo de prova e expiação e ascendendo para o mundo em transição. E para lá só vão aqueles que querem fazer a sua mudança. Já estão entendendo que o mal não faz bem para todos nós. Assisti-lo nas necessidades e proporcionar-lhe repouso na velhice. E cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Aqui, dentro do Evangelho, na lição que nós estamos estudando hoje, então nós temos que assisti-lo. Por que às vezes aquele paizinho ou aquela mãezinha que já está lá com seus 80 anos, 80 e pouco, mas já está com uma certa limitação no andar, no caminhar, ela tem que ficar como que nada dentro de casa. E nós pegar o nosso carro, sair e ir para qualquer lugar. Ah, hoje eu não vou levar, porque ela está muito velhinha, não sei o quê. Dá para fazer sim. Vamos devagarinho, sobe aqui no carro. Vou levar a senhora lá naquela casa, ou lá naquela tia, ou lá naquela sua irmã, ou lá naquela sua amiga. É isso que ele está dizendo aqui claramente. Só que nós ainda não aprendemos a amar. E essa é a grande dificuldade. Ainda prospera dentro de nós aquela questão chamada orgulho, aquela questão chamada vaidade, aquela questão chamada egoísmo. Pensamos em nós, no nosso bem-estar. Esse capítulo ele envolve mais.
Quantos de nós, filhos, botamos o papai ou a mamãe lá no asilo, lá na creche, sei lá o que for, e vendemos os bens dele? Não foi para cá que não volta mais. Vendem. Pedem para eles assinar e vendem. Antes dele desencarnar. Então, botam na clínica mais perto, mais barata, aonde a qualidade do atendimento deixa muito a desejar. E a pergunta que a gente faz sempre: será que eu gostaria de ficar nessa clínica quando eu ficasse velhinho? Se a resposta for não, é não também para o meu pai e para a minha mãe. Isso que nós temos que pensar. É nos colocar no lugar daquela pessoa. Eu estou falando das pessoas que envelhecem com saúde, mas com as limitações que o tempo vai nos dando. Caminhar devagar, não ouvir muito bem, enxergar pouco. Isso tudo faz parte do processo de envelhecimento. Não estou falando para aquele que tem a demência, tem Alzheimer, enfim, dependendo do tipo de doença, já necessita de outros cuidados, que às vezes a pessoa não pode dar. Então é nesse sentido que o honrar pai e mãe está aqui. E veja bem, que essa missão que Moisés trouxe, que Jesus configurou ainda, e que agora Kardec, na codificação, manteve, honrar, e não pediu que amasse, mas que nós honrasse. Claro que nós estamos falando que devemos amá-los também. Porque eles são o nosso pai e a nossa mãe. Independente dos erros que eles cometeram, eles continuam sendo o nosso pai e a nossa mãe. É nesse sentido que a doutrina espírita gosta de falar sobre esse capítulo, porque faz nós fazer essa reflexão. Está chegando o final de ano, está chegando o momento de paternidade, e quem sabe, vamos fazer um esforço, se estamos um pouquinho afastados daquele pai, daquela mãe, de dar um alô, dar um oi, né? Tudo bem? Como é que está? Eles vão ficar felizes. E, quem sabe, chamá-los para o nosso convívio. Ou vamos visitá-los fisicamente. E aqueles que já estão no plano espiritual, nas nossas orações, vamos pedir perdão. Eu realmente hoje, eu tive na casa de Allan Kardec, e lá me deu uma conversa que eu ouvi lá, eu tinha vontade de dizer: papai, mamãe, perdoa porque eu acho que eu não consegui realmente, agora eu entendi, mas antes eu não tinha entendimento desse capítulo 14. Me perdoa. Tá? Eu quero toda a luz para você. Fazendo a nossa prece, fazendo a nossa oração, conversando com Jesus, vamos pedir. Tá? Hoje eu entendo. Porque muitas vezes nós só vamos entender essa questão de honrar pai e mãe quando a gente se torna pai e mãe. Porque antes a gente não consegue entender. Eles querem que a gente estude, que a gente vá para a aula, que a gente não sei o quê, que vai dormir cedo, que tem que descansar. E a gente acha que não precisa disso. Ah, que vai ter lá o planeta Atlântico, eu quero ir. Não vai, é muito perigoso. E aí a gente fica que é uma fúria. Às vezes a gente mente. Eu vou para casa de uma amiga e vai lá para Mandaí, para Pão, não sei aonde, lá no estado do Brasil. Não, estamos honrando pai e mãe. Porque a gente não está enganando eles, a gente está enganando a nós mesmos. Meus amores, chegou o nosso tempo, a gente agradece a atenção de vocês, rogamos ao Senhor da vida que nos dê saúde, que nos dê paz interior e que ilumine nossas consciências para que nós possamos amar-nos uns aos outros, tanto quanto Jesus nos amou. Muita paz, muita luz. Muito obrigado.